Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite, alegria, é motivo de muita alegria estarmos uma vez mais em mais um culto de doutrina, em mais uma segunda-feira prontos, dispostos a usufruirmos da palavra do Senhor, que uma vez mais nos será ministrada. Queremos também, além da igreja, cumprimentar os internautas que conosco interagem nesta noite. É uma alegria, uma honra tê-los conosco nessa maravilhosa interação online. Muito bem, Igreja do Senhor, nesta noite, o tema ou a temática é esta: ventos estranhos. Ventos estranhos. Muito bem. E eu tenho a certeza de que todos nós já temos a visão, já temos o sentimento do que se vai tratar nessa doutrina, neste culto de ensinamento bíblico. Antes de entrarmos efetivamente na questão bíblica, entraremos também, e por que não dizer nunca, absolutamente nenhuma realidade foge da palavra de Deus. E é por isso que nós iniciamos sempre com uma fundamentação sobre ventos. Há muito tempo atrás, ou há algum tempo atrás, entre os meses de setembro e outubro de 2010, nós trabalhamos aqui uma temática: a ciência se completa na Bíblia. E ali nós descobrimos que a ciência já era registrada no livro do patriarca Jó, já era registrada nos Salmos, antes de que a própria ciência, a própria prática comprovasse aquela realidade. Então nós vamos a princípio estabelecer esse paralelo sobre ventos, e sabedores de que essa introdução, esta visão vai somar, vai corroborar, vai contribuir para o nosso entendimento doutrinário. Muito bem, então eu inicio com a palavra que diz em Jó 28, 25, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas. Então, quando o Senhor Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, a ciência era muito incipiente, era muito fraca, era muito cheia de fralda ainda, e não tinha como discernir que o vento teria um peso. A Bíblia também fala no livro do profeta Jó sobre a velocidade do vento, já registrado tanto o peso quanto a velocidade, e há registros hoje devastadores de tufões, aluviões, tsunamis e, nesses casos, de vendavais, de ventanias que tiram da base própria ou próprias casas, árvores, com um vendaval terrível, com um vendaval desastroso. Então você já vai comparando essa visão que está no livro do patriarca Jó sobre o peso e a velocidade do vento, e eu corroboro com Salmos 135, 7, que diz assim: faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Então Deus registra, através do salmista, através do patriarca Jó, bases fundamentais para que entendamos esses ventos que fisicamente estão estabelecidos, mas que servirão e servem em toda a palavra para que Deus exemplifique, para que Deus nos dê uma dimensão do que vamos trabalhar nesta noite. Muito bem, então nós sabemos também que no livro do patriarca Jó, a Bíblia fala que na sua origem os ventos que vêm com uma velocidade e peso incríveis, eles fazem movimentos circulares ou de circuitos e fazem trajetória norte-sul, leste-oeste, do oriente ao ocidente, enfim, os ventos estranhos ocorrem e são muito fortes. E onde vamos aplicar isso hoje? Aonde vamos beber na fonte, para que entendamos esses ventos estranhos já atribuídos aqui a sua velocidade, o seu peso e a sua visão de sair de reservatório em circuitos
pelo próprio Deus. Eu quero abrir agora, a igreja pode acompanhar, os internautas que puderem, Efésios 4, versículo 14. Efésios capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade e estatura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, com que induzem o erro, ou ao erro. As versões estão ambas corretas. Senhor Deus, é com alegria que uma vez mais aqui nos reunimos na presença da tua igreja, sob o teu comando, sob a tua liderança gloriosa, soberana, perfeita, legítima, para te adorarmos. Já nos concedeste a honra de termos 5 minutos de oração, de termos já tido e continuaremos a ter uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores. E agora também capacita-nos, Pai, para que estejamos à altura daquilo que o teu Espírito Santo nos delegou, daquilo que somos comissionados pela palavra, para transmitir à tua igreja toda a visão que o Senhor tem para ela, para essa linda menina dos olhos do Senhor, beber nessa fonte e estar alimentada nesta noite diante da tua poderosa palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, então já posta essa breve introdução, essa singela introdução sobre ventos, peso, velocidade, círculos, circuitos, enfim, nós entramos nessa área aqui espiritualmente doutrinária para entendermos toda essa trajetória. Até que todos cheguemos até uma construção, vocês sabem, nós sabemos, adverbial de tempo, até que todos, quer dizer, é um processo, é um percurso que tem início, meio e fim. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais, olha que coisa linda, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor, pense em roldão, por todo o vento de doutrina. Então entenda algo, até que nós atinjamos a varonilidade, a estatura, a visão e a perfeita varonilidade de Cristo, nós somos meninos, nós éramos meninos, até que estejamos aptos e conhecedores de que há uma unidade da fé, de que há um perfeito conhecimento da varonilidade, medida da estatura e da plenitude de Cristo. Antes disso, que é um processo, por isso até que nós éramos meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Quantos de nós aqui acabamos de nos lembrar e de falar agorinha que o vento também em Jó, ele é colocado como circuitos, ele age também em círculos. Então pense numa pessoa, numa ventania, levada ao redor, veja se está correto isso. Está correto, Anderson? Ao redor, por todo o vento de doutrina. Então, as pessoas, a igreja, nós temos que entender de que antes da perfeita varonilidade, estatura, do conhecimento do Filho de Deus, nós éramos levados por ventos de doutrina, éramos levados ao redor por todo o vento de doutrina. Por isso que a Bíblia diz, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Aqui entra essa doutrina também já muito trabalhada, que não é o espírito imundo que faz ventar,
O espírito imundo procura mentes carnais dentro da igreja. O espírito imundo procura seres naturais dentro da igreja para, com a artimanha deles, trazer o quê? Falsos ensinamentos. Então, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a artimanha e a astúcia são aí características humanas que o diabo usa para trabalhar espiritualmente o seu plano. Então, pense lá na ventania, pense num aluvião, num tufão, num tsunami que envolve mares, rios, que envolve ventania. Pense naquela palavra que o Senhor diz que quem edificou a sua casa sobre a rocha, vieram os ventos, vieram as chuvas, abateram-se contra você que edificou a sua casa sobre Jesus, toda e qualquer ventania, e você permaneceu firme, porque você tinha raízes na rocha. Ao contrário, aqueles que estão edificados sobre a areia, vem chuva, vem os ventos procelosos, e será grande a sua destruição. Porque como meninos, eles são levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então estamos caminhando, eu creio que a artimanha dos homens e a astúcia desses homens carnais é que fazem com que ensinamentos errôneos, demoníacos, entrem na igreja e destruam seres e destruam vidas. Muito bem. Agora, amados do Senhor, eu quero uma passagem muito simples, pedir ao nosso ministro, na versão, se tiver, Marcelo Vecchioni, Salmos 1:4. Caso você tenha essa versão, fica melhor para que nós possamos acompanhar. Salmos, capítulo 1, versículo 4. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Não. Salmos 1, 4. Perdão, meu pastor. Obrigado. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Muito obrigado, Marcelo. Excelente a leitura do nosso ministro, Marcelo Vecchioni. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Queridos, agora atenção. Esses ímpios aqui, eles são um contraste com os verdadeiros adoradores que não andam no conselho dos ímpios. Aí o Marcelo já lê desde o início, que não andam no conselho dos ímpios, não se detêm no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, o prazer deles está na lei, na palavra do Senhor. Antes, eles meditam dia e noite na palavra. Antes, eles vivem a palavra. Aí ele fala, os ímpios, olha o contraste, os ímpios não são assim. Ou seja, eles andam no conselho dos ímpios, eles se detêm, eles param no caminho do pecador para pecar, eles se assentam nas rodas dos escarnecedores, ou na roda deles para rir e brincar junto com eles, e eles então são como a palha. A palha tem raízes? De forma nenhuma, né, Thierry? Com certeza todos nós estamos meneando, como também o fez a Thierry. Realmente não, amados. A palha não tem raízes. A palha não está edificada. A palha não está arraigada. A palha é o quê? O joio. A palha é quem? Quem não anda, ou quem anda, melhor dizendo, no conselho dos ímpios, se detém no caminho dos pecadores e se assenta na roda dos escarnecedores. Então a palha é totalmente diferente dos adoradores. A palha não tem raízes, a palha não tem sustentação. Então qualquer chuva, qualquer ventania, qualquer vento proceloso, ou ventos procelosos que se abatam contra a palha por ser solta, a palha não congrega. A palha não tem raízes. A palha é aleatória, é dispersa. E por isso o vento a dispersa. Então, queridos, o vento de doutrina, ele vem para jogar fora e para principalmente espalhar quem? A palha.
o joio, aqueles que não têm fundamentos na palavra, aqueles que não meditam dia e noite, aqueles que fogem da meditação da palavra, porque são palha, não possuem raízes, estão soltos como a palha. Então o vento vem, o vento de doutrina, qualquer um, irmão. Olha o termo, olha que coisa linda. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. E antes nós lemos lá em Efésios 4,14, qualquer vento de doutrina, qualquer um, qualquer heresiazinha boba, faz com que essa palha já saia do seu eixo, porque a palha não está alocada, a palha não está arraigada. Repitamos no nosso coração, fique isso gravado na nossa mente: a palha não tem como congregar, não respeita a congregação, não tem como viver em unidade, porque ela não está apegada à palavra do Senhor. Muito bem, então eu creio que nós estamos caminhando visivelmente, efetivamente, com essa visão. Então, essa artimanha dos homens, esta astúcia dos homens, também está relatada em Romanos 3,13. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm, cheia de maldição e de amargura. Então esses homens ardilosos que usam de ardil, que usam de artimanha, de astúcia, eles possuem algo que o Espírito Santo não possui. A sabedoria lá do alto é primeiramente pura, benigna, ela é maravilhosa, ela está lá em Tiago, capítulo 3, ela é cheia dos dons espirituais, das purezas do Espírito Santo. Então, esse homem, essa astúcia, essa malícia, esta artimanha dos homens que conduzem o vento contra a igreja, dispersa a palha. E esses homens, como diz Romanos capítulo 3, versão para ajustar, isso está corretíssimo junto com o relógio do pastor. Então Romanos 3, eu repito, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Em Jeremias 5,13, pediria ao ministro Anderson Vecchione, eu acho que ele está livre para ler, pode ler sentado mesmo, meu amado, sem nenhum problema, se for preciso, não tem problema. Vamos lá então, Jeremias 5,13. Até os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Coisa linda, Jeremias, o profeta, falando sobre os falsos profetas de sua época e também atingindo a época atual, o momento atual, ele fala de uma forma linda. Até os profetas não passam de vento. O que é vento? O vento, nós sabemos que ele foi medido, pesado e aquilatado por Deus, quando ele deu bases para que a ciência medisse nas escalas necessárias a velocidade dos ventos, enfim, o peso da sua devastação. Porém aqui, a Bíblia diz que esses profetas do caos, esses profetas que fazem se desviar a igreja, esses profetas que profetizam para a palha, não passam de vento. Vento de quê? De doutrina. Vento estranho, vento de enganação. Eles não passam de vento. O que é um profeta que não passa de vento? Não há substância, não há base na palavra que eles professam. Você vê, hoje isso está cheio, irmãos, no YouTube, no Instagram, no Face, você vê cada aberração, meu Deus do céu, pessoas falando asneiras, palavras perdidas que levam a palha ao redor, ao vento. Então até os profetas não passam de vento. A rigor,
O vento você não sabe para onde vai, você não o vê, a visibilidade dele é totalmente apagada, você não vê o vento fazendo círculos, você não vê de onde ele vem, para onde ele vai, e assim são esses profetas errantes, claudicantes, que fazem errar o povo de Deus. Até os profetas não passam de vento, para ou porque a palavra não está com eles. Que palavra essa aqui, ó? A palavra do Espírito Santo, a palavra de Deus não está com esses profetas. Por isso eles não passam de vento. E por isso eles levam ao redor toda a palha, porque eles levam ao redor todo menino que não tem consciência bíblica, que não tem raiz na palavra, que não está edificado sobre a rocha, é levado ao redor por qualquer vento de doutrina. Até os profetas, repito, não passam de vento, porque a palavra não está com eles, as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. O Espírito Santo não ameaça. Quantos entendem isso? O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo não denigre, o Espírito Santo não ameaça. O Espírito Santo exorta, consola e edifica. Então esses profetas, quando eles falam essas asneiras, as ameaças deles, por que ameaças, pastor? Porque eles induzem ao erro o povo, eles querem a artimanha, eles são ardilosos, eles usam de ardis, de traquinagem, eles, como diz aqui a palavra, artimanha, eles usam isso para enganar, a sua astúcia. Então, eles ameaçam para quê? Para serem temidos, para fazer o povo ter medo deles. E lá vem o sapatinho de fogo, lá vem a boca de trombone, lá vem a boca de vento, que não fala nada com nada, mas as pessoas amam isso hoje. Como as pessoas amam até compartilhar besterol, irmão, que não vem absolutamente de profeta que se preza. Muito bem, então os seus profetas também não passam de vento, porque a palavra de Deus não está com eles, e as suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Já viram isso? Eu já vi pessoas aí, tidas como profetas, passarem de forma desastrosa pela vida, morrerem até de desastres. Isso pode qualquer um ser afetado, mas eu digo naqueles que ameaçaram e que estiveram na igreja ameaçando o povo de Deus. Muito bem, nessa noite, portanto, nós vamos também trabalhar algo maravilhoso. A palavra de Deus traz alguns exemplos gloriosos, alguns exemplos maravilhosos sobre a nossa realidade. Então eu peço que nesta noite, no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 26 a 27, a nossa linda e ungida presbítera Andriane Gonçalves, que está ministrando hoje, nos possa ler Mateus 8, de 26 ao 27, para que todos procurem, achem, e dê tempo do internauta também, que porventura não tenha achado, possa achar no seu aplicativo, na sua Bíblia, enfim. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Muito obrigado, presbítero Andriane. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos. Diga, repreendeu os ventos. Repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós vamos ler as sequências dessa palavra, você vai entender que é isso mesmo. Olha lá, os ventos se abatiam firmes, fortes contra aquela embarcação, e os discípulos começaram a ficar apavorados, entre eles pescadores profissionais,
antes de serem listados como discípulos, tinham sido pescadores. E o Senhor os repreende e diz: homens de pequena fé. Amados, repare bem, você sai numa missão, obviamente, você repetitivo, comissionado para falar do Senhor. E de repente coisas adversas vêm de encontro, vêm contra a sua visitação, ao seu transporte. A visão de consequência foi Jonas, que ao desobedecer, ventos tempestuosos se abateram e para que se salvasse aquela embarcação tiveram que jogá-la no mar. É uma questão de consequência. Aqui é uma questão simples. Há outras ventanias, há outros vendavais que se abatem sobre nossas vidas para que amadureçamos, para que ganhemos envergadura espiritual. Aqui não foi o caso. Irmão, Jesus repreenderia um vento autorizado pelo Pai? Jesus repreenderia um vento divino, um vento que fosse favorável à sua obra? Ele repreenderia? Claro que não. Ótimo, gostei da entonação. Não, não mesmo, jamais. Então ele repreende os discípulos, homens de pequena fé. E a Bíblia diz que ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. 2 elementos estavam aqui associados: os ventos e as águas do mar, agitadas, não é? Aquilo ia sucumbir e fazer sucumbir aquela embarcação. Mas o Senhor olhou para aqueles ventos, para aquele mar, e pediu para que eles se calassem. E fez grande bonança, grande calmaria. E maravilhavam-se os homens, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então nós somos seguidores de um Deus que tem poder sobre os ventos e discernir quando o vento vem de Deus e quando não vem, e discernir quando o vento é de falsa doutrina ou de ensinamento para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso consolo. Então nós estamos diante de um vento que vem de Deus. Aqui não, ele repreendeu. E jamais, irmão, jamais o Senhor repreenderia ventos procedentes da sua fonte, da sua autoridade. Quantos entenderam? Amém. No capítulo 22 de Mateus, peço também que a nossa linda ministra, serva de Deus, Tiele, nos possa ler, a nossa amada esposa do André Barbosa, Mateus 22, Tiele, de 31 ao 33. Então vamos com atenção ouvir também a leitura da Tiele em Mateus 22, de 31 ao 33. E, quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, a multidão se maravilharam da sua doutrina. Oh, glória a Deus. Obrigado, Thierry. Excelente a leitura. Ouvindo isso, irmãos, quando ele falou, e a respeito da ressurreição, vós não ouvistes o que falou Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam de sua doutrina maravilhosa. Irmãos, e completando em Marcos 1:22, com a nossa linda Cristina Criselda. Estás com a nossa versão, Cristina? Amém? Glória a Deus. A nossa amada e linda irmã Cristina Griselda nos lerá Marcos 1:22. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Muito obrigado. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Escribas e fariseus eram tão hipócritas que a pregação deles detinha um ritmo.
de velocidade, de agudo ou não de voz, mas eram arrogantes, eram orgulhosos e eram aqueles que representavam os profetas do vento, ou profetizavam o vento. Mas com Jesus a parada era diferente. Ele pregava, vivia e executava na prática o seu ensinamento. Por isso ele ensinava como quem tem autoridade. Então nessa noite eu, nós, vocês, todos nós que aqui estamos, você internauta que crê na palavra, está diante de uma palavra que vem de Deus, está diante de uma palavra que te tranquiliza, que dá a você o norte, a direção de que você está sendo ensinado pelo Espírito Santo, autor da palavra. Então nós somos conscientes de que aqui estamos na presença de um Deus vivo. Senhor Deus, te glorificamos e te exaltamos, porque ventos estranhos jamais voltarão a nos levar ao redor, por qualquer vento que seja ele doutrina. Não, Pai, porque não somos palha, nós somos trigo. Nós somos bem-aventurados, porque não andamos no conselho dos ímpios, não paramos, nos detemos no caminho dos pecadores e não nos assentamos na roda dos escarnecedores. Antes de fazer isso, jamais o faremos. Meditamos na palavra e a vivemos dia e noite. Pai Santo, que nós possamos adorar-te, louvar-te, reverenciar-te, e que nesta noite o teu ministério suba debaixo dos aplausos para o Senhor Rei Jesus. Amém.